Evangelho de João, o capítulo 14. Você que vai acompanhar aí com a Bíblia, com o iPad, com o iPod. Quem não pode, só escuta aí. Amém? Depois eu vou conversar com o pastor Alexandre, o pessoal que está ficando ali em cima, para a gente conseguir trazê-los para baixo. Principalmente a minha filha. Acho que vai dançar, não sei, né? Mas nós temos uma escola aqui e nós precisamos de todos aqui. A minha filha, depois eu pego ela, falo com ela ali, na hora que ela descer, eu já pego ela na escada. João, o capítulo 14, o verso 18. Conforme você for achando, você vai dando graças a Deus. Nós estamos falando de paternidade, né? E quando a gente começa a apertar, quando o pai começa a apertar, né? Quando o pai começa a exortar, quando o pai começa a podar a árvore, alguns vai ficando pela beira do caminho, né, Carlos? Alguns começam na empolgação e vai diminuindo, mas se nós tivermos aqui aqueles que vão colocar o ombro debaixo da carga, nós vamos chegar neste lugar em Deus. Amém? Diz assim, Evangelho de João, o capítulo 14 e o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Deixa eu celular. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E eu quero ler com você a partir do verso 1 agora. Quando nós falamos, vem mais para frente, pastor, por gentileza, você, pastora. Quando nós falamos de paternidade, como eu tenho falado, o pastor Alexandre tem falado, nós estamos falando de um lugar, de um ambiente que o Senhor criou para nós. E nós vamos desmistificar mais aqui no Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Tem alguma outra tradução para turbe? Todos, não se turbe? Aline, não se turbe? Não permita que as situações vos aflija. Credes em Deus, que é o nosso Pai. Credes também em mim. Olha o filho falando. Jesus falando aqui, fazendo uma paráfrase, né? A respeito de algo que já estava preparado para ele, porque ele veio de um lugar, faz sentido? Ele veio de Deus, se fez carne, se esvaziou, nivela a humanidade, não tem mais cheiroso ou mais fedido, todos somos iguais perante do Senhor, e fala assim, ó: o Pai me preparou um lugar, e eu sei que lá é bem melhor do que este. E ele fala assim, ó: credes em Deus. Ele fala assim, ó: credes no meu Pai. Credes naquele que criou todas essas coisas e que agora eu preciso voltar para preparar um lugar para vós, assim como Ele preparou para mim. E credes também em mim. Agora a gente tem que parar e cortar esse versículo em algumas partes, para a gente poder dar um mergulho aqui na paternidade mais uma vez. O Senhor fala assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Vou preparar um ambiente bem melhor do que esse que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o que o Pai preparou para mim não tem nem como dimensionar. O que eu vou preparar para vocês não tem nem como pensar nisso.
Aí a gente pega esse texto e vai lá em Apocalipse, e João fala que esse lugar, as ruas são de ouro, né? Os muros são de jaspe, de cristais, sardônica, bélio, né? As pedras preciosas que ele conhecia nessa terra. E ele fala que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada de Deus. Então a nossa morada, para alegrar o seu coração, né? Não sei como você chegou aqui hoje, né? Teve uma guerra aí. O lugar que o Senhor foi preparar é bem melhor do que essa. Por isso que nós falamos, e eu tenho falado, que nós já vivemos a eternidade nele, porque nós não fomos feitos para morrer. Por isso que quando alguém da nossa família morre, falece, ou faz a passagem, nós choramos. Porque quando o Pai prepara o lugar para Adão, ele entrega para a serpente. Só que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele vem, redime esse erro, leva o nosso pecado na cruz e nos concede o quê? Acesso ao Pai. Você não precisa chegar até mim hoje para mim te colocar num lugar perto do Pai, como numa outra religião ali. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro caminho. Não tem como entender paternidade se nós não trilharmos o caminho do Cristo, o caminho da cruz, o caminho de renúncia. Eu não sei se foi o pastor André que falou aqui, e no domingo retrasado eu tinha escrevido algumas coisas, escrito algumas coisas. E eu acho que ele falou alguma coisa a esse respeito, assim, ó. Faraó, ele só alimenta no tempo de fartura. Lembra, pastor, se ele falou alguma coisa assim? Ou foi o André ou foi o pastor de Suzano. Mas no tempo de fome, só José que pode alimentar. Porque ele guardou a glória do Cristo, o entendimento. Eu escrevi aqui 3 domingos atrás, pastor, com essas palavras mesmo. Faraó só alimenta no tempo de fartura. Tem pais que só vai nos alimentar no tempo da fartura, quando está muito bem, quando está muito legal, está bombando, aí há uma paternidade. Mas se seca, o pai não sabe onde buscar alimento. Mas José, no tempo da escassez, ele deu um comando para Faraó, que eles tinham que guardar em celeiros. Deixa eu falar algo para você. Na paternidade, uma hora vai haver fome, uma hora vai haver preferência, uma hora vai haver desgastes. Mas o que vai manter uma paternidade, um pai espiritual ou um pai biológico, é o alimento que ele tem nos dado. Porque o que mantém uma pessoa viva é o alimento que ela come. Faz sentido? Sim ou não? Então, ó, Faraó, ele só alimenta no tempo da fartura, quando está tudo belezinha, tudo certinho. Mas no tempo da fome, só José pode alimentar. Só quem tem discernimento, só quem tem entendimento. Paternidade também a gente pode inserir finanças. Eu quero ser bem breve, 5 minutinhos. Sabe por que muitas vezes falta para a gente na parte financeira? Porque nós somos levados pelo dinheiro. Ao invés de levarmos o dinheiro, Laís, nós somos levados pelo dinheiro. E o dinheiro é mamão, dinheiro é um Deus. Não o Deus. Só existe o nosso Deus, né, pastor? Mas ele é um Deus, em letra minúscula. Nós compramos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para mostrar para quem não interessa, Carlos. Nessa hora o pai fala assim, acho melhor comprar um secador aqui de R$1.000. Não precisa ser de R$1.500. Vamos comprar o de 1.000. Por quê? Porque tem discernimento. Sabe que uma hora, Carlos, o dia mau vai chegar. E o pai prepara o filho para esse dia mau. Você pode ler na sua Bíblia de novo para mim, Aline? O verso 1 de João. Olha que interessante essa linguagem da Aline.
Quem aqui está tudo zeradinho? Finança, vida amorosa, sentimental. Vou fazer uma campanha forte aqui para... Quem está tudo zeradinho? Acho que não tem, né, Laís? Aí a tradução dela fala assim, ó, não... Mais uma vez, por favor, só a primeira parte. Não permita que as situações abalem a sua fé. Aí a linguagem dela questiona: vocês não confiam em Deus? Aí todo mundo, confiamos em Deus, né? Os boizinhos, né? A manada, né? Confiamos em Deus. Então confia em mim. Porque quem vê o filho vê quem? Pai. Isso é paternidade. Olha que esse assunto ele é tão preciso e tão cirúrgico. Por quê? Porque quando alguém me questiona qual igreja que eu sou, eu falo da Igreja Apostólica Koinonia. Sim ou não? Estrutura. Aí os mais espiritualistas, os big espirituais, não, mas igreja é você, eu sei que a igreja é você. Eu estou falando de uma estrutura, do lugar que a gente está, não é verdade? E quem é o seu pastor? Pastor Alexandre e pastor Marinês. Isso faz sentido? São os pastores. Olha aqui. Tudo que eu faço e tudo que vocês fazem aflige a imagem dele e da Marinês. Faz sentido? E tudo que a pastora Marinês e o pastor Alexandre faz aflige a minha imagem. Faz sentido? Aflige a sua imagem. Por quê? Porque estamos debaixo de uma paternidade espiritual em Deus. Às vezes a gente sai, não, eu vou onde eu quero, eu falo o que eu quero, eu como o que eu quero. Isso não é bíblico. Nós temos um pai que tudo vê. O verso 3: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, estejais quem? Vós também. Quando eu vou em um lugar que a minha filha não está comigo, não sei vocês, eu fico assim, Laís, a Sabrina poderia estar aqui, né? Sei lá, comendo um angu, comendo uma bolonhesa, uma pizza. Vocês que têm filho pensam assim? Sim ou não, André? Depois que nós temos filho, tudo gera em torno dos nossos filhos. Faz sentido? Puxa, queria que ela estivesse aqui. Ou às vezes a criança está trabalhando, eu saio, vou a algum lugar, paro para tomar algum café, e eu falo, puxa vida, estou comendo um pão aqui, aquecido aqui, a Camila podia estar aqui. Por quê? Faz parte de uma família. Isso é paternidade. Outro exemplo, o pastor falou aqui, ele ia fechar na palavra dele, né? Ele descarregou tudo aqui. Foi preciso. Paternidade, honra. Falamos muito sobre honra aqui também. Não vem de baixo, vem de cima. O pastor André foi muito preciso no que ele falou aqui sobre paternidade. É eu que mantenho a minha filha, não é a minha filha que me mantém. Faz sentido? Por quê? Porque tudo, lembra de Maria? Na festa lá, faltou vinho, alegria, né? Aí ela fala assim, ó, para os súditos, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Por quê? Porque a autoridade está aqui, não está aqui. Então, se nós não equalizarmos isso, eu acho que o pastor André falou também, eu não escutei de novo. Não vira honra. Ele usou uma palavra, pastor. Quando você fica muito... Ai, Camilinha. Bajulação. Quem não reconhece paternidade, bajula. Por quê? Para que consiga chegar no mesmo lugar de pai. Mas isso não existe. Isso não existe na paternidade. Na paternidade existe um pai que cobre o quê? Filhos. Não filhos que cobrem pai. Por quê? O Henry vai fazer o que eu faço. A Rebeca vai fazer o que o pastor faz.
E o que nós estamos fazendo como pai para os nossos filhos? Se não vira bajulação. Porque se nós não escutarmos e não estudarmos sobre o assunto, nós não vamos entender o que é a paternidade. O pai, ele deseja que o filho esteja onde ele estiver. Olha o que Jesus fala: na casa de meu pai. Cristo estava órfão aqui na terra? Não. Porque ele fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, estejais vós também. A gente está numa idade complicada com o Henry. Não sei, o pastor, a André, o Celinho, a Raquel também, que tem filho nessa idade. Você também vai chegar nessa, vai passar por isso, a Aline também. O pastor está, né, filhinho um pouco maior. Como é difícil colocar os bichinhos para comer na mesa. O Henry tem a mesinha dele lá. E a Camila faz, e agrada aqui, e agrada ali, até que ele senta na mesa e come. Ele está numa idade agora de ovo mexido. Ontem era meia-noite. Mãe, faz ovo mexido para mim. Tem a canequinha dele, a colherinha dele lá e... Por quê? Porque é o que nós comemos. Eu tenho que dar para os meus filhos, biológicos e espirituais, o que eu como, a comida que meu pai me dá. Faz sentido? Hoje a Camila chegou lá em casa e falou, amor, meu pai mandou arroz e feijão de manhã. Eu falei, mas não precisa. Sempre que vai lá, ele tem que voltar com comida. Às vezes é lasanha, é carne franca, carne de panela. Eu falei, amor, sempre que a Camila vai, volta com, como fala? Marmitinha. Por quê? É a casa do pai. Nós, quando vimos aqui a essa casa, seja o pastor Alexandre, pastor Marinês, pastor Daniel, acho que é os que mais, né, palestram aqui, vocês precisam sair daqui saciados. Não sair gostosinho, não, saciados, fundamentados, estruturados. Para quê? O texto fala, não permita que essas coisas nos aflijam. Que coisas são essas? As coisas que logo mais, quando nós saímos daqui da estrutura, lá fora, eles falam de uma realidade. E ele fala assim, ó, só que eu estou indo preparar moradas para você. Um lugar, Apocalipse fala que lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá traição. Por quê? Por conta dessas coisas que Jesus está falando. Sofrimento na terra, traição, emulação, ira, peleja, discórdia, porfia, adultério, traição, fofoca. Tudo isso que Jesus está falando aqui. Era o tempo que ele estava falando. João fala assim que essas coisas são as primeiras coisas. E João fala assim, quando a cidade santa descer adornada do céu, pastor, essas coisas vão passar. Porque as primeiras coisas já se foram. Você crê assim? Porque é bíblico. E é interessante que no 4, verso 4, acompanha comigo, ele fala assim, ó, e para onde eu vou, vós o quê? Conheceis o caminho. Quem ensina o caminho para o filho? Os pais. Os pastores só dão uma pincelada. Os pastores só colocam uma pedrinha, só lançam o fundamento. Quem constrói casa para filhos são os pais. E ele fala assim, ó, que para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Para onde eu vou não é novidade para você, porque você já ouviu falar sobre isso. É sobre isso que Jesus está falando. Por quê? Eles estavam com medo de ficar órfãos. Eles não entenderam a dimensão espiritual de paternidade, que o lugar já estava sendo preparado.
Sabe qual é o nosso problema, Laís? Nós queremos muitas vezes ajudar o Pai. O Pai conhece o caminho. O Pai conhece como fazer. Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho. E aqui, Raquel, a gente pega e a gente abre um parêntese e fala assim: por mais que os pastores aqui falem, por mais que os pais da casa falem, vocês sabem o caminho. Por mais que nós pegamos textos bíblicos aqui, começamos a decorrer aqui, folhear a Bíblia, pelo menos essa classe aqui, vocês já conhecem. Vocês já sabem o que devem fazer e o que devem ser feito. Agora cabe vocês fazer o quê? Reproduzir tudo isso. Faz sentido? Reproduzir tudo isso. Aqui dentro? Não, lá fora. No serviço, no trabalho, na faculdade, na escola. Ontem uma amiga da Camila falou para ela assim, elas estavam conversando, e ela falou para uma outra pessoa assim, a Camila não sabe a diferença que ela está fazendo lá no serviço. Uma pessoa que arrumou um serviço para ela, falando para uma outra pessoa, a nossa conhecida. A Camila não tem a dimensão do que tem sido mudado por ela estar lá. E às vezes nem ela mesma. Ela é um pouco, né? Segunda, terceira, eu sou mais acelerado, né? Eu sou gasolina, ela é álcool. E assim é com vocês. Vocês não dimensionam, não têm a dimensão de quão importante vocês são para o corpo de Cristo. De quão importante vocês são para esta casa. Quantas vezes nós já pensamos conhecer um outro lugar, uma outra estrutura, e nós falamos assim em casa, nós não cumprimos o propósito ainda. Esse propósito pode levar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos. O pastor pode me enterrar aqui primeiro, ou enterrar ele, não sei. Agora, o que nós temos que discernir é que nós somos luzeiros em meio às trevas. E aonde a luz chega, as trevas precisam ser dissipadas. Mas nós não temos feito isso. Nós temos vindo aqui, recebemos uma palavra, daqui a pouco vai ser ministrado uma outra palavra, uma outra ministração, e nós voltamos para a nossa rotina do dia a dia. É como o pai educando um filho de 15 anos. Filho, não vê isso na televisão, tá a hora, desliga o zap, senão a net cai, né, filha? A net lá em casa 11 horas caía. Não tinha zap, não tinha mais nada, Face, não tinha mais nada, caía. Eu ia lá e tirava do... A gente fala, ó, não passa por ali, não faz isso, ó, não conversa com certa pessoa, ó, não vai por esse caminho. E o que os filhos fazem? Tudo que nós falamos, tudo ao contrário. Aí depois volta o cão arrependido, com os rabos entre as coxas, igual Chaves, né? Por quê? Às vezes eu falo para a Sabrina, porque eu já trilhei esse caminho. Eu também tinha amizades que queriam oferecer droga para mim, mulheres que queriam vender amor, né? Quando falar prostituta, né? Mulher que vende amor, né, Laís? Eu já trilhei esse caminho. Ó, não fica entrando nesse bar, entra, compra o pão e vai embora. Hoje tem padaria, antes é só bar, né? Os botecos, pão lá tudo queimado, duro, né? Hoje já tem padaria, já tem um negócio mais periquitado. Por quê? Nós já trilhamos esse caminho. Falamos aqui também que às vezes as pessoas, né, como pastores, nos procuram ou conversam com a gente na igreja, ou a gente vai na casa das pessoas e a gente aconselha as pessoas. Como pastores, como pais, como amigo, como colega, como conhecido. E elas fazem tudo o que nós aconselhamos? Não. Sabe qual que é o nosso papel como pai? Fazer novamente.
E Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho. Ai, qual que é o caminho, pastor? Jesus. Faz como ele fez, faz o simples, vai dar certo. E além do caminho, ele é a verdade. Pastor, o que é? Os judeus questionaram ele: o que é a verdade? Ele falou: eu sou a verdade. Verdade não é algo, verdade não é o que eu acho, a verdade é uma pessoa, assim. É uma pessoa, a verdade é Cristo. Eu falo que a verdade é relativa, mas princípios não são relativos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e Ele também é o quê? A vida. Ele é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém vem, não é ir, é vir. Faz sentido? Não é ir, é vir, é passar por Ele, é estar nele. É o que o texto diz: caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a quem? Ao Pai. Ninguém vem a esse lugar preparado pelo pastor, é pelo Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deixa eu falar algo para você. A estrutura ela é muito boa, a estrutura ela é salutar, mas a estrutura não resolve a nossa vida. Estamos aqui na estrutura novamente. Só que essa estrutura não resolve a nossa vida. Essa estrutura não nos dá a direção. Essa estrutura não nos mostra o caminho. É o texto. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O acesso é Ele. O véu foi rasgado. Não queira costurar o véu que Ele já rasgou com coisas, com histórias. Não. Eu tenho falado assim: faz o simples, faz o ABCD. O Henry fala ABC, uma vitamina que ele toma lá em casa. Faz o ABCD. Quando você foi instruído na escola lá, porque foram pais, foram mães para nós de ensinos, pelos professores, o que eles faziam? Contavam uma historinha, não contavam? Você começava o quê? Raciocinar e processar aquela história. Num segundo estágio, eles mandavam o quê? Uma caderneta pedindo o quê? Caderno, lápis, borracha, sulfite. Faz sentido? Papel crepom. Por quê? Eles estavam nos colocando num outro estágio. Eles eram plataforma para outro estágio. Eles nos conectavam a um outro estágio, a outro lugar de entendimento. Só que nós não estávamos completos ainda. Não estávamos plenos como filhos. A professora ia na lousa, colocava uma letra. Eu tinha um caderninho vermelho que por dentro era verde. Eu lembro como se fosse hoje, faz tempo, mas eu lembro. A professora pegava, fazia a letra A toda pontilhada. Aí: Daniel, você tem que vir por aqui. Mesmo assim fazia tudo torto. Igual o Henry, é para pintar só a carinha do palhaço. Ele pinta a cara, o pé, faz outro palhaço, porque ele não tem dimensão ainda. É isso que o pai faz com o filho. Ele explica e discerne a dimensão, o lugar, a estrutura. Como se fosse um arquiteto. Eu tenho um sonho e passo para o arquiteto. O arquiteto coloca no papel. E o engenheiro coloca o quê? As estruturas. É um processo atrás do outro. Aí passou um tempo, eu já fazia o A sozinho. Sim ou não? Já arrumava minha malinha sozinho. O Henry só pega a mala e leva. Quem arruma a mala dele sou eu. Às vezes entorta a mala, sai arrastando a mala do Mickey. Não tem dimensão do que faz. E o pai traz isso. A dimensão. Esse lugar de cuidado. Esse lugar de ensino. Esse lugar de guarda. É isso que o pai faz.
Mostra o caminho. Estou terminando. E o verso 7 ele fala assim, ó: se vós conhecesses a mim, falando com os discípulos e com as pessoas, também conhecereis a quem? A meu Pai. Porque como funciona o processo na cabeça das pessoas? Eu conheço a Laís e a Ingrid. O pai dela e a mãe dela são os meus de casamento, como falo? Padrinho, eu esqueço as coisas, eu esqueço. Padrinho de casamento. Só que eu já conheço Maria Néia, nossa querida Néia. Por quê? Porque ela me mostrou o Pai. Qual que é o nosso papel aqui? Mostrar o Pai. Olha, esse é o Pai. É o que eu falei aqui no começo da conversa. De onde você é, pastor Daniel? Eu sou da Igreja Apostólica Koinonia. Mas de qual pastor? Pastor Alexandre e pastora Maria Néia. As pessoas se identificam desta maneira. Se vós me conhecesse, quem aqui conhece o meu pai biológico? Pastor Jorge? Ninguém. Só os pastores. Por quê? Porque eu não fiz como Cristo ainda, eu não o apresentei. Mas eu tenho um pai. Eu tenho um lugar, eu tenho uma estrutura, eu tenho um ambiente. Isso é paternidade. Aonde eu posso voltar, onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto confiante, onde eu posso entregar a minha intimidade, onde eu posso chorar. Pedir dinheiro emprestado também é difícil, mas tem um lugar. Se vós me conhecesseis, verso 7 do capítulo 14 de João, a mim também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Meu, isso aqui é muito, entre aspas, perigoso. Eu não sei quem falou com o pastor, vocês podem me trazer lembrança. Que falou assim que os filhos são os pais duplicados. O Henry, ele é eu 2 vezes. Isso é muito forte para o bem ou para o mal. Por quê? Porque eu só reproduzo aquilo que eu sou. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. O texto começa falando da orfandade. Os discípulos pensaram que eles iriam ficar órfãos. E o Senhor falou: calma, porque para onde eu vou vocês já conhecem, pastor. Só que eu vou fazer um preparo para receber vocês. É isso que o Pai faz. E nós só podemos esperar isso dos filhos se nós reproduzimos isso nele. Faz sentido? Não tem como eu cobrar algo da Sabrina que eu não reproduzi nela. Vem aqui, filho, um pouquinho, rapidinho. Ela está ali no staff, ali na escada. Sabe qual que é o perigo de uma paternidade? É ter uma paternidade sem pai. Quem cresceu sem papai aqui? Cresceu, né, Aline? Teve dificuldade, não teve? Muita, né? Muita dificuldade. Vocês têm que olhar para a Sabrina e ver quem? O Daniel. Por isso que eu fico no pé dela. Sabrina, onde você está? Né, filha? Às vezes é 10 horas, filha, aí, onde você está, cremosa? Não, pai, estou em casa aqui com a Cris. Mando o zap, ligo. Eu falo para ela que se ela temer a Deus, ela vai temer ao Pai. Faz sentido? Agora, se ela não temer o Pai, a Deus, não vai estar nem aí com o Pai. Porque quando vocês olham para cá, vocês vê essa graça aqui. Quem vê? A filha vê quem? Pai. Faz sentido para vocês isso? Não tem como eu cobrar algo dela que eu não passei para ela. E nós estamos vivendo uma crise familiar na nação e na igreja. Por quê? Nós fomos desprovidos de pais.
Às vezes, não que o seja, ok? Mas é a minha fala. Como que eu quero escutar da minha filha: pai, eu te amo, se eu não falo para ela? Não é, Adriana? Não, a Sabrina é ruim, a Sabrina não fala eu te amo para mim, falando da Sabrina, né? Ai, a Sabrina não vai em casa, a Sabrina... Mas eu que produzi isso nela. Eu que trouxe essa sequidão nela. Faz sentido? Em casa a gente come na mesa. Na mesa não, à mesa, né? Come à mesa. E às vezes a Camila fala assim: amor, quer que eu faça o seu prato? Eu falo: não. Ah, amor, você quer café com leite ou quer só café? Amor, café. Ah, amor, você quer pão com coisa? Amor, eu quero só pão. Só passa um negócio no pão lá e me dá para mim morder. Porque ela foi criada assim. De manhã cedo, a mãe dela levava Nescau, né, amor? Nescau com pão com manteiga. Ela já tinha mais de 18 anos. Acordava para ir trabalhar. Já estava tudo pronto. Acordava 4h30 da manhã, fazia o almoço do vaso, do varão lá. E ele, aí já preparava o cafezinho dela, o Nescauzinho dela, o leitinho dela, Quick, coelhinho Quick para ela. Por quê? Foi uma criação que deram para ela. E ela quer o quê? Reproduzir isso comigo. Só que eu não tive isso. Eu ia fazer o meu prato, pegava o pão, rasgava o pão, às vezes mudei, não tinha manteiga, era só pão mesmo, pão com língua. Entendeu? Então, eu só posso reproduzir aquilo que reproduziram em mim. E isso é muito perigoso. Principalmente no ambiente que nós estamos vivendo desse. Falando sobre paternidade. Porque eu falei, não tem como eu cobrar da Laís aquilo que eu não construí nela ainda. Faz sentido? Eu não construí nela ainda. Então ela não vai me ver como eu quero que ela veja. Falávamos assim em casa, né, amor? É progressivo. É progressivo. Eu tenho um pouco de intimidade com o pastor Alexandre, um pouco. Porque ele é meio chucrão e eu sou mais ainda. Ele é o xereque grandão e eu sou o xerequinho. Né? Nós fomos para São Paulo, eu dirigindo aqui, e ele aqui, eu dirigindo aqui, e ele aqui. Aí ele puxava um assunto, é isso mesmo, aí, né? E eu também puxava um assunto aqui, e pô, é assim. Por quê? Nós estamos tentando construir alguma coisa. Só que eu não posso cobrar dele. O que eu gosto em casa? Eu gosto de receber pessoas em casa. Entendeu? Às vezes eu falo, eu gosto, tem que ir mais em casa, né? Às vezes eu falo, tem que ir mais em casa. Isso eu falo para todo mundo, vai em casa. Eu sou assim. Não espera um convite formal. Laís Camargo, não sei das quantas, nascido no dia não sei das quantas, ao anjo da igreja que está em Efésio, vamos lá em casa comer uma lasanha. Não! Meu irmão, esse dia falou assim, a gente precisa comer de novo. Eu falei, só marcar. Entendeu? Na casa do meu pai, eu chego e abro a geladeira. O meu irmão já não tem esse costume, quando vai. Eu tenho o costume de toda semana dar uma passadinha lá. Se tiver lasanha, eu como lasanha, se tiver caviar, eu como caviar, se não, o que vier, por quê? Tem uma estrutura construída para isso. E nós estamos tentando construir um ambiente de paternidade. Isso não é de uma hora para outra. Porque eu, como pastor, tenho mais liberdade com o Carlos. Às vezes tenho mais liberdade com a Selma. E a liberdade, ela é ganha. Ela não é dada. Eu vou dar minha liberdade para isso. Não, isso é ganho. Ganhado? Você entendeu? É ganho. Entendeu? E outra coisa, a Sabrina, ela tem mais liberdade com a mãe dela. Às vezes ela vem meio para as beiradas, pelas periferias, né? E eu falo, filho, como está o coração aí? Ela fala, pai, está em Deus. Ah, mas está em Deus mesmo, né? Tentando puxar alguma coisa, mas não sai muita coisa não. Porque ela tem mais liberdade com a mãe dela, às vezes com a Camila. Faz sentido? E nós estamos tentando criar esse ambiente de confiança, o que não é fácil. Ou é fácil? Não é fácil para mim me aproximar mais de você. Por quê? Eu não sei até onde eu posso chegar. Não sei. Michele foi em casa hoje, né, Michele? Michele é todo aquele jeitinho dela, né? Não, pastor, vamos lá, pastor. Não, pastor, eu não pensei, pastor, não. Hoje eu liguei para ela e falei, Michele, você vai pegar o objeto aqui? Ela falou, pastor, eu estou sem dinheiro. Mas quem falou que estou te cobrando? Eu quero te dar o negócio.
Ah, então tá bom, pastor. Peguei, levei para ela, né? Ah, me chamam de senhor. Me chamam de senhor na frente dos jovens, onde lá fiquei, senhor. Me sinto todo senhor. Por quê? Porque eu respeito. A Selma também me chama de senhor. Eu falo, senhor, está no céu. Mas é o que? É um respeito, é um cuidado. Faz sentido? Agora, com outras pessoas já não tenho liberdade, né? Pai do Senhor, irmão, bom dia, irmão, Deus te abençoe, irmão. Às vezes não sei o nome do irmão. Então, esse ambiente de paternidade, ele é construído. Isso cabe a nós, porque o Senhor já preparou um lugar para nós. Amém? Eu queria ler mais alguma coisa aqui, mas o tempo já foi. Só eu quero fechar daqui com o versículo com vocês. Evangelho de Lucas. Vamos lá bem rapidinho, Evangelho de Lucas. O capítulo 15 e o verso 11. Evangelho de Lucas. O capítulo 15 e o verso 11. Meu pai é um homem o quê? Próspero e bom, e eu estou passando fome. Pedirei perdão ao pai e certamente que me receberá de volta. Lucas 15, 11, é isso mesmo? Hã? É, Carlos? O que está falando aí? De um certo homem que tinha 2 filhos? A parada do filho pródigo. Ok. Ele vai parafrasear, né? Isso mais pra frente. Eu estou lendo uma revista aqui e ela fez uma analogia aqui. O capítulo vai chegar que vai falar assim, ó, no certa história que vai falar que o meu pai é homem próspero e bom e eu estou passando fome. A história do filho pródigo. Pedirei o quê? Perdão ao pai e certamente ele me receberá de volta. Ele tinha o quê? Um ambiente e ele sabia o que fazer para acessar esse ambiente. Ele teria que voltar à casa do pai e pedir o quê? Perdão. É fácil pedir perdão? Não é fácil pedir perdão. Ainda mais para pai, mãe, irmão, amigo próximo. Mas nós precisamos voltar como pródigo e pedir perdão. Para quê? Para que o Pai libere sobre nós a sua bênção. Amém? Domingo que vem o pastor vai falar mais um pouquinho sobre a paternidade. E nós buscando em Deus, um tempo mais hábil para abrir para perguntas e respostas. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui para a nossa segunda etapa, em nome de Jesus. Deus te abençoe e obrigado pela atenção.